Vocês estão bem? Amém. Vamos receber essa boa palavra de Deus hoje? Você está com expectativa? Você gerou expectativa naquilo que Deus vai te direcionar essa noite? A noite é hoje. Diga, é hoje. E nós temos a grata surpresa e a alegria de estar com esse casal abençoado, Zona Norte. A Di fica de pé com tua esposa. Eu me esqueci o nome dela, é? Cláudia. Sejam bem-vindos. A filha também. Fica de pé, querida. Gabi, olha a Gabi. Uma Gabi aí, ó. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Vem cá, Adi. Vai subindo aqui. Obrigado, querida. Você pode ir sentando. A Di é ministro Zona Norte. Cuida do discipulado lá, né, Gabi? Entre outras coisas. E nós vamos receber a palavra dele. Amém, queridos? O Lobo está à sua disposição e fica em casa. Sinta-se em casa. Amém? Aqui. É isso. Amém? Agora, vocês estão me ouvindo bem? Amém. Vamos ficar um pouquinho de pé? Vamos louvar mais um pouco? Amém? Amém. Aleluia. Aproveita, querido. O Espírito Santo de Deus está se movendo neste lugar. Fica sensível a Ele. Fica sensível à palavra. Amém? Ele veio hoje, está sempre conosco, para nos socorrer no tempo oportuno. Ele está aqui. Aleluia. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar a minha ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar a minha ti. Tu és tremendo. Aleluia, aleluia. Pai, nós te damos graças, Senhor, nesta noite pela tua presença, Senhor. Te agradecemos pelo teu Espírito Santo que habita dentro de nós. É Ele que nos guia, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos consola, Pai. E nesta noite, Pai, declaramos que teu Espírito tenha total liberdade neste lugar, Pai. Que Ele seja o nosso professor nesta noite, Senhor. Que possamos estar entendendo a tua vontade para as nossas vidas, para que possamos desfrutar, Senhor, a tua boa, agradável e perfeita vontade. Muito obrigado, Pai. Te agradecemos, Pai, por esta oportunidade. No nome de Jesus. Quem crê diz amém. Pode sentar, queridos. Louvor, vocês são uma bênção. Obrigado pela presença de vocês. Paz, queridos, mais uma vez. Então, para nós é uma honra estar nesta igreja pela primeira vez aqui. O pastor Márcio, é uma bênção. E a gente está muito honrado de estar aqui nessa igreja. A gente já segue essa igreja pelas redes sociais e tem sido um topado, viu? E só tem crescimento aqui, vai crescer muito mais. Eu sei disso, queridos.
Porque não é em vão, sabe, quando a gente trabalha para o Senhor, quando a gente dedica a nossa vida a Ele, as coisas vão acontecer. Amém? E se você faz parte dessa igreja, pega junto com o teu casal pastoral, pega junto com os pastores da tua igreja, com a liderança, porque você sabe que quando o seu pastor está crescendo, se você está ligado com ele, sabe o que é que vai acontecer? Você vai crescer também, querido. Mas tem que estar ligado, tem que estar junto com ele, fortalecendo, sendo um baluarte, sendo um calço para ele, sabe, alavancando ele, sabe, querido? Amém, gente? Você crê nisso? Você concorda com isso? Amém. Então, hoje o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração trazer uma palavra sobre uma grande revelação para você, que eu acho que talvez você nunca tenha ouvido isso aqui na igreja. A gente vai falar sobre fé. Amém, gente? Você é do Ministério Verbo da Vida? Diga amém. Então eu acho que você já conhece isso de cós salteado, querido. Mas sabe que é segurança para nós sempre ouvirmos as mesmas coisas. Às vezes a gente conhece a palavra, a gente ouve o tempo todo, mas a gente se pega despercebido ou desconectado da palavra, porque as circunstâncias que se levantam na nossa vida diária fazem com que a gente fique meio tímido. Mas hoje você vai sair daqui diferente, querido, porque a gente veio fortalecer o teu espírito com essa palavra, a palavra da fé, que muda as circunstâncias. Eu não sei o que é que você está passando na sua vida, qual a dificuldade, querido, que você está enfrentando, mas eu sei que se você não está enfrentando, você vai enfrentar. Ninguém disse amém, ó. Isso é uma promessa de Deus, querido, uma promessa do próprio Jesus. Ele disse: olha, no mundo vocês terão aflições, mas ninguém ora a Deus. Eu queria que essa promessa se cumprisse na minha vida. É ou não é? Mas já tem outro que diz assim: esse tipo de promessa a gente não precisa pedir a Deus, ela vem sem a gente pedir. É ou não é verdade? Mas há uma saída, querido. Ele diz: tenham bom ânimo, se animem diante das circunstâncias, diante das situações, porque ele diz: eu venci o mundo. Aí alguém pode dizer: mas aí, é Jesus que venceu o mundo, a dificuldade agora é minha. Mas em 1 João, no capítulo 5, versículo 4, queridos, a palavra de Deus diz que, bota aí para mim, para a gente ler isso aqui, 1 João 5, 4, aí ele diz assim: o que é nascido de Deus, vence o mundo. Colocou já? Tem não, né? Mas está na cabeça. O que é nascido de Deus, vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então Jesus disse que venceu, porque você também pode vencer agora, porque você está em Cristo. Amém, queridos? Abre lá comigo, lá em Hebreus, no capítulo 13. Se você tiver na versão NTLH, coloca nela para mim, por favor. Se não tiver, eu vou ler com você. Isso é normal, é ao vivo, não acontece essas coisas. Hebreus 13, 5, 6, diz assim: não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro, e fiquem satisfeitos com o que você tem, pois Deus disse, diga assim, Deus disse, eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Portanto, sejamos corajosos e afirmemos, diga assim, afirmemos, o Senhor é quem me ajuda e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Aleluia. Sabe, querido, o escritor aos Hebreus aqui, ele está dando uma instrução para a gente. Ele está dizendo que Deus disse alguma coisa e que nós agora precisamos afirmar isso. Ou seja, falar o que Deus disse. Amém? Nós, como cristãos, precisamos entender isso. A nossa vida agora é pautada pela nossa fé na palavra.
E é interessante que o escritor em Hebreus aqui, quando ele está falando e escreveu esse texto, ele está citando uma escritura do Antigo Testamento, do Velho Testamento, que se encontra lá no Salmo, em Josué 1,5, coloca para mim, por favor, tem aí? Josué 1,5, ele diz assim, ó: você nunca será derrotado, eu estarei com você como estive com Moisés, nunca o abandonarei. E também, nesse mesmo texto que ele citou, Deuteronômio 31, do 6 ao 8, você tem aí? Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Fica só aí. Olha o que o escritor dos Hebreus está dizendo. Ele está citando uma palavra de Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Ele está citando a palavra. E aí ele diz, porque Deus disse, isso que nós acabamos de ler, ele diz, agora ele diz, afirmemos, falamos, repetimos o que Deus disse. E aí, no final ele diz, assim, afirmemos confiadamente, versículo 6 de Hebreus 13, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Ele está dizendo aquilo que Deus disse. Isso é um princípio maravilhoso que ele diz que nós precisamos entender, porque o que vai mudar as circunstâncias em nossas vidas, não é simplesmente o que você acha, ou que alguém disse, ou o que você fala aleatoriamente, mas o que vai mudar as circunstâncias em nossas vidas, as situações serão mudadas, quando a gente começar a falar aquilo que Deus disse. Aleluia, amém? A nossa fala, queridos, ela deve estar alinhadas com a fala de Deus. O que é que Deus disse sobre essa situação que você está vivenciando? O que é que está escrito na palavra de Deus sobre isso? Então fala o que está escrito, querido. Não fala o que vem na tua mente. Não fala o que as pessoas falam, ou o que as pessoas dizem. Mas se alguém te fala alguma coisa a respeito daquilo que você está passando na sua vida, você precisa filtrar e saber se aquilo que você está ouvindo está alinhado com a palavra. Porque se estiver alinhado com a palavra, aí você pode falar também. Se não estiver, querido, porque quem sabe aqui que a fé vem pelo ouvir? E a fé, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas sabia que você, quando ouve coisas contrárias à palavra de Deus, a fé vem também por isso? Amém? Você pode passar a acreditar, e se você começar a ter fé em coisas contrárias à palavra, o que vai vir para você não é fé, a fé genuína do tipo de Deus, mas vai vir medo, vai vir timidez. Amém, queridos? Então a gente precisa sempre estar falando aquilo que Deus fala. Abre lá comigo, esse já li aqui. Então, dentro desse contexto de falar o que Deus fala, eu queria falar 3 pontos para a igreja hoje do Senhor, que são 3 fundamentos para a confissão da palavra. Esses 3 fundamentos precisam estar enraizados no nosso coração, para que a nossa fé funcione. Então, o primeiro fundamento, a fé tem uma confissão. Amém? Lá em Marcos 11, 23, eu acho que você nunca viu esse versículo aqui na igreja. Ele diz assim: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levanta-se e jogue-se no mar. Se não duvidar no seu coração, mas crer naquilo que você diz, assim será feito com você. Esse é o tipo de confissão que nós precisamos ter em nossa vida, que é o primeiro ponto para que a gente possa ter a nossa fé sendo materializada naquilo que a gente quer que aconteça. Então a gente precisa dizer, falar aquilo que a gente crê no coração. Interessante que nesse texto aqui a Bíblia diz que você precisa crer com o coração, não duvidando. Não duvidando, ele diz assim: levante-se e jogue-se no mar, se não duvidar no seu
coração. Porque sabe, queridos, sabe que quando a gente passa por uma situação difícil, mesmo a gente confessando aquilo que a palavra diz, às vezes a dúvida vai querer entrar na nossa mente. Amém? Ou só foi eu que passei por isso? Porque eu já passei situações difíceis na minha vida, e eu começar a confessar a palavra, e a mente, sabe, as setas inflamadas do inimigo, que é lançado em nossas mentes, que é o maior campo de batalha que nós enfrentamos o inimigo, é na nossa mente, a dúvida chega. Sabe por que a dúvida chega? Muitas vezes porque a gente não vê acontecer tão rapidamente quanto a gente queria. Amém? Mas a dúvida vindo na nossa mente, a gente não pode deixar ela cair no nosso coração, porque a fé, ela é do coração. Então a fé, para ela funcionar, a gente precisa falar. Mas falar o quê? Falar o que está escrito na palavra. Amém? Lá em Romanos 10, 8 a 10 diz assim: mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Queridos, a gente está colocando alguns textos aqui da palavra, que só estão ratificando aquilo que Deus tem no coração para nossas vidas. A fé, que é do tipo de Deus, ela nos ensina com vários textos na Bíblia, que a gente não precisa, não é apenas para a gente crer, mas a gente precisa expressar, através da nossa boca, aquilo que a gente está crendo, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, mas você precisa expressar aquilo que você crê. Amém, gente? E ele diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois um coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Até para a salvação, queridos, se você não confessar, você não é salvo. Sim ou não? Porque a pessoa pode dizer: não, mas eu creio em Jesus Cristo. Mas você precisa falar isso. Se você apenas crê com o coração, ficar calado lá, você precisa falar aquilo que você está crendo. E a salvação vem por você falar. Por isso que a gente, muitas vezes na igreja, a gente chama a pessoa que quer aceitar Jesus Cristo, levanta a mão, e a gente convida ela para vir à frente, para ela confessar isso publicamente. Ela precisa falar isso. E crer em quê? Que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Amém? Falar. Em 2 Coríntios 4:13 diz: está escrito: criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito da fé, nós também cremos, e por isso também falamos. Amém? Então, olhe, preste atenção o que aqui Paulo está escrevendo aos Coríntios. Se você crê, você precisa falar. Se você crê, você precisa falar. Em quem você está crendo? Eu pergunto. Agora eu vou fazer outra pergunta: o que é que você está falando? Amém? Porque às vezes, quando chegam as circunstâncias, queridos, quando levantam as tribulações, a gente, apertado pelas circunstâncias, a gente começa a falar errado. Começa a falar o que a gente está vendo. Começa a falar o que a gente está sentindo. Ah, mas está difícil. Vai ficar difícil, irmão. Isso está muito complicado. Vai ficar mais complicado. É o que você está falando. Fala a palavra, querido. Fala aquilo que você quer ver. A fé, ela é a certeza das coisas que você não vê. O irmão Scott Webb, ele diz que a fé é um título de propriedade antecipado. É ter aquilo que você ainda não tem. É você receber aquilo que você ainda não tem. Então você recebe para ter. Então quando você recebe, você precisa expressar aquilo que está dentro do seu coração, que você recebeu. Sabe, se você está crendo, querido, para receber, por exemplo, 100 mil reais na sua conta. Amém, gente? Aí você não vai dizer assim: eu creio que eu vou receber 100 mil reais. Eu creio, meu Deus. Eu creio. Quem recebe 100 mil reais não fica assim não, querido. Quem recebe 100 mil reais se alegra. Eu creio que eu vou receber 100 mil reais. É assim. Amém? Isso serve para todas as outras áreas.
É desse jeito. Está passando com um problema com seu filho. O que é que você está falando? O que é que você está falando? Amém? Em Hebreus 3,19 diz: vamos assim, por causa da incredulidade, não puderam entrar. Interessante esse texto aqui, que o escritor aos Hebreus, ele está falando do povo de Israel, que não conseguiram entrar na terra prometida. Ele diz: portanto, vemos que elas não puderam entrar na terra prometida, porque não tiveram fé. Você sabe com essa história, que foram colocados, Moisés mandou 12 espias para ver a terra de Canaã, e 10 voltaram com um testemunho, e 2 com outro testemunho diferente. Percebam que a maioria do povo de Israel, eles atentaram e deram ouvidos para os 10 espias, amém? Sabe o que eles diziam, queridos? Eles diziam: rapaz, a terra é muito boa, a terra é maravilhosa, mas tem gigantes. E sabe como eles nos veem? Como gafanhotos. E aí ele diz ainda mais, diz: olha, nós nos vemos como gafanhotos diante deles. Ou seja, ele, além de achar que os guerreiros lá estavam achando ele como um inseto, eles também se achavam um inseto. E eles falaram isso. E o que eles falaram, a maioria do povo, a não ser Josué e Caleb, não concordaram com eles, querido. O diagnóstico de Josué e Caleb foi diferente. Ele disse: olha, peraí, Deus disse que essa terra é nossa. Deus disse que a segurança dele já foi quebrada. A terra é nossa, nós vamos lá tomar essa terra e vamos reinar naquele lugar. Eles estavam dizendo, queridos, o que Deus disse, enquanto os outros 10 estavam dizendo que eles viram. Entenda a diferença, queridos. Aí eu pergunto a você: quem entrou na terra prometida? Daquele povo todinho, só 2. Você quer estar entre os 2, entre os 10. Você tem que ser diferente, querido. Quando as pessoas chegarem perto de você falando incredulidade, falando contrário à palavra, você diz: ei, o meu Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou até pensamos. Ele é o Deus do impossível. Ele fará os meus pés andar em terras aplanadas. Oh, glória! Amém, queridos? Você tem que fazer a diferença no seu lugar, onde você está, na sua casa, na sua família, na escola, na faculdade. Tem que ser diferente, queridos. Senão você não herda a terra. Amém? Vai viver aqui nessa terra, com o Espírito Santo dentro de você, salvo, mas com a vida medíocre. Aleluia! Você não é desses. Diga assim: eu não sou desses. Eu creio na palavra. Aleluia! O que é fé, queridos? Em Hebreus 11:6, na corrigida fiel, se você tiver Almeida corrigida fiel, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que buscam. Sem fé, queridos, você não consegue agradar a Deus. E você sabia que a fé, ela exige de nós uma ação correspondente? É como eu falei, se você crê que vai receber 100 mil reais, você não vai andar cabisbaixo. Se você crê que vai receber uma casa, ou, quando eu digo receber, querido, pode acontecer, Deus pode se levantar, alguém, um irmão, te ofertar uma casa. Mas também você pode ter uma casa com seu trabalho. Amém? Portas podem ser abertas, pessoas podem facilitar, e você consegue sua casa própria, querido. Mas você é um cooperador de Deus. Eu acho bonito quando o pastor Humberto gosta de falar isso lá na nossa igreja, e eu acho tremendo. Ele diz: olha, Deus, Ele quer fazer, mas sem você Ele não quer. Ele quer fazer, mas se você não participar, Ele não quer. Ele pode? Pode, mas Ele quer fazer com você e comigo. Então Ele tem que achar fé na gente. Amém, queridos?
Eu vou dar esse testemunho. Eu cheguei, a gente morou muito tempo em Caruaru, estava falando para o pastor ali no gabinete, e estava construindo um condomínio lá, em Caruaru, um condomínio fechado, e eu fui lá, umas casinhas tão bonitinhas, rapaz, uns duplex, lindas, 15, maravilhosas. Eu fui lá, em 2020, eu acho, a gente estava por lá ainda, 2019, eu cheguei lá, entrei na casa, rapaz, quanto é uma casa aqui? O dono da construtora estava lá, ainda estavam construindo, né? Mas já tinha uma casa pronta, aquelas casas que ficam de amostra, né? E eu entrei na casa, maravilhosa casa, bonitinha, parece uma casinha de boneca, né? Aquela casinha que as mulheres gostam. Homem também gosta, né, pastor? Mas a mulher gosta mais. Amém? E eu entrei lá, cara, e eu perguntei, né? O cara lá, quanto é essa casa? O cara disse, rapaz, essa casa é 400 mil reais. Eu disse, como é que eu vou comprar uma casa de 400 mil reais? Eu não tinha esse dinheiro. Eu não tinha, irmã. E eu me lembro que eu estava lá, eu sou militar, eu estava com uma viatura lá, hoje agora eu estou aposentado, não parece, mas eu novinho assim, né? Mas eu estou aposentado. E aí, eu cheguei lá, não fique rindo não, meu irmão. Aí, eu cheguei lá, eu deixei os soldados assim fora, e eu entrei na casa sozinho, e eu comecei a declarar, Pai, no nome de Jesus, eu declaro portas abertas. Eu declaro eu morando nessa casa. Tua palavra diz que você supre todas as minhas necessidades, que você é fiel, que você é justo. Eu declaro dinheiro chegando, eu declaro as oportunidades se abrindo. Olha, irmão, eu recebi aquilo por dentro, com fé, sabe? Um ano depois, eu consegui comprar a casa, querido. Um ano depois, passou um ano, não aconteceu nada naquela hora. Não, na hora, naturalmente não aconteceu nada, mas no reino do Espírito, querido. Quando você fala com fé, quando você vem de dentro, aquilo acontece, querido. Portas vão se abrir. O cara depois chegou para mim, ligou para mim depois, ele disse, rapaz, você não está interessado? Eu disse, estou muito interessado, só não tenho dinheiro. Ele disse, vem cá para a gente conversar. E ele fez de um jeito lá que eu tinha que comprar. Mesmo sem dinheiro, amém, queridos? Isso é fé, queridos. Agora você tem que declarar aquilo. E Deus pode mover pessoas. Um irmão aqui pode dizer assim, eu vou te dar uma casa. Pode ser desse jeito, mas pode ser pelo seu trabalho também. Que é o mais comum, amém? Trabalhe, querido. Mas tenha fé. Não viva só no natural. Amém? A fé é sobrenatural. Aleluia. Olha o que diz lá em Tiago 1, 5 e 6. Diz assim. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberalmente, e não lance em rosto e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lança de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Sabe que isso é a forma de você orar, de ter fé, acreditar em Deus. A Bíblia diz em João que Jesus disse, olha, vocês até agora não tem nada porque vocês não me pediram. Amém? Você não tem nada porque você não pediu. Aleluia. E ele disse, pode me pedir qualquer coisa, o qualquer coisa. Sabe, querido, não fui eu que mandei Jesus falar isso não. Mas ele disse, o que eu pedi, ele vai me dar. E ele disse, não é o que ele quiser me dar não, é o que eu pedi. Amém? Agora, tem uma forma de pedir. Ele disse aqui em Tiago, diz, peça porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida, não pense que vai ter alguma coisa do Senhor. E às vezes a gente acha que está pedindo e não está duvidando, mas as nossas ações é que mostram o que é que está dentro de nós. Não é o que você diz que tem dentro de você, é aquilo que sai da sua boca. São os seus comportamentos no dia a dia. Amém? Que faz a diferença. Aleluia. O segundo ponto, queridos, é o que falamos, como eu estou dizendo já aqui, exterioriza a nossa fé. O que a gente fala, mostra o que é que tem dentro. Amém? Olha o que diz em Mateus 12, 34. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Isso é Jesus falando. Porque a boca fala do que está cheio
o coração. O que é que você tem falado? Eu pergunto novamente. O que é que você tem falado na situação que você está enfrentando? Se você quer mudar a situação, querido, você precisa mudar a sua fala. Amém? Mas não é tão simples assim como você imagina. Porque você, para falar, você precisa crer primeiro. A fé vem primeiro crer. Crer, a Bíblia diz, crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Eu não posso ficar repetindo as coisas como um papagaio. Por exemplo, se você sentar na sua casa agora, no sofá, chegar lá, sentar e começar a dizer assim, eu sou rico, 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 eu sou rico. Sabe quando você vai ser rico? Nunca. Amém, queridos? Você precisa crer primeiro naquilo que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz que Jesus se fez pobre para nos tornar ricos. Se você crê nessa palavra, mas rico, querido, não é só quem tem dinheiro, não. Não é porque eu estou com meu bolso cheio de dinheiro que eu sou rico, não. Amém? Rico é aquele que quando tem a necessidade, ela é suprida. Próspero é isso. Amém? Mas não quero dizer que você vai viver quebrado. Amém? Não use isso como desculpa. Ah, mas é assim mesmo. Não, não é assim mesmo não, querido. Você precisa mudar isso. Através das suas confissões. Agora fala aquilo que a palavra diz. Não vira um papagaio não, repetindo o que os outros dizem não. Amém? Cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado, queridos. Com quem você está andando. Amém, queridos? Cuidado com quem está te rodeando ali. Quem está perto de você? O que é que essa pessoa vive falando? O que é que essa pessoa vive vendo e ouvindo? Porque ela vai te influenciar, querido. Se associa com pessoas de fé, querido. Se associa com pessoas que te levantam, que te colocam para cima, que te fazem esticar, crescer. Amém, queridos? Aleluia. A confissão revela a fé, mas não cria ela. Amém? A confissão revela a sua fé, mas não cria. Porque ela precisa nascer primeiro dentro, no seu espírito. E depois você confessa. Amém, queridos? Aleluia. Acho que você nunca ouviu isso. Mas Deus te trouxe nesta noite aqui, querido, para só te lembrar aquilo que você já sabe. Amém? Não tem uma revelação extraordinária aqui não, queridos. Mas se você está aqui nesta noite, é porque Deus quer que você pratique aquilo que você aprende. Amém? Olha o que diz em Romanos 10, 17. De sorte que a fé pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí eu repito, o que é que você tem ouvido? Amém? Aquele povo lá de Israel que todos pereceram, queridos. A Bíblia diz que nenhuma daquela geração entrou na terra de Canaã, só a segunda geração. Todos pereceram, porque eles deram ouvidos às pessoas erradas, às pessoas que não tinham fé na palavra de Deus, não confiaram em Deus. Amém? Então, confissão positiva não é fé. Amém? Confissão positiva não é fé. Um exemplo que eu vi um ministro falando, e eu peguei isso para mim, eles que colocaram uma vaca no Alto Sertão, e o capim lá todo seco, e colocaram um óculos Ray-Ban verde nela. Aí ela viu o mato todo verdinho. Só que, queridos, quando ela foi comer o mato, estava ruim, estava seco. Isso é confissão positiva, queridos. Você não vai conseguir mudar as coisas dizendo que vai mudar, não. O que muda a situação é a palavra. É o que Deus disse. É o que Deus disse. Não é você confessando positivamente. Não, vai mudar, isso vai mudar. Isso vai mudar, vai mudar, vai mudar. Vai nada, querido. Agora confessa o que a palavra fala sobre aquilo. O que é que Deus fala a respeito dessa situação? Aí sim, vai mudar a situação. A fé, querido, genuína, ela se apoia no caráter de Deus.
Você precisa conhecer Deus. Você precisa conhecer o Deus a quem você serve. Agora, como você vai conhecer o que é que Deus tem para a sua vida nessa área específica? Você precisa orar, querido. Você precisa ler a palavra. Você precisa meditar na palavra. Quanto tempo você tem gastado lendo a Bíblia, querido? Quanto tempo você tem gastado ouvindo ministrações que te edificam? O que é que você tem assistido? Amém, queridos? Hoje nós temos numa era digital que você facilmente, queridos, facilmente, eu vou botar por baixo, você passa 2 horas rapidinho no Instagram sem nem perceber. Amém? Amém, queridos. O amém diminuiu. Aí quando você olha, passou o dia, o que foi que eu fiz? Será que eu li a palavra hoje? Será que eu meditei na palavra? O que é que Deus queria para mim hoje? Deus queria me falar alguma coisa hoje, mas eu não tive tempo para Ele. Para ouvir a voz dEle. Para meditar na palavra. E eu quero que minha circunstância mude. Amém? Então, para você conhecer o caráter de Deus, o que é que Deus quer para a sua área, naquela área que você está precisando, você precisa gastar tempo com Ele, querido. Você precisa dialogar com Deus. Você precisa falar para Ele. E você precisa ouvir Ele. Amém? Acho que ficou mais quieto agora. Vocês estavam mais felizes quando eu estava falando só de fé. Amém? Então, a fé se apoia no caráter. E você precisa entender, queridos, que quando você fala, né? Às vezes é interessante isso aí. Porque tem alguns tipos de crentes, né? Porque você acha, às vezes tem os crentes que são... não tem aquele povo que tinha os xiitas antigamente, tem os xiitas, né? Tem os xiitas e tem os crentes chatos. Tem. Porque às vezes você brinca com o crente, rapaz. Eu vou falar da minha filha. Às vezes minha filha apela comigo, né? Gabi, aquela ali. Aí eu digo assim, aí eu vou brincar com ela, eu tiro uma brincadeira que é fora da fé. Aí ela disse, gente, papai, a Bíblia não diz isso não. Eu disse, Gabi, tu já está apelando. Tudo ela apela para a Bíblia, né? Graças a Deus por isso. Mas ela se torna uma crente xiita, chata, quer dizer. Amém? Então você precisa, por que eu estou falando isso? Porque nem tudo que você fala vai acontecer. Aí o cara fala alguma coisa brincando com você, está repreendido, está amarrado, em nome de Jesus. Mas não vai acontecer só porque eu falei. Porque para acontecer, precisa vir de dentro. Tem que ter a fé do tipo de Deus. Não é só falar. Por isso que ele diz, crie, por isso falei. Amém? Então não seja um crente chato. Amém, queridos? Eu trabalhei com um colega meu lá, né, na época que eu estava trabalhando, faz pouco tempo, viu, gente? Foi pouco tempo, faz 2 anos só. E aí, era interessante que ninguém queria trabalhar com o cara era crente. Crente, quando ia fazer a escala de serviço, ninguém queria trabalhar com ele, esse era terrível. Aí eu chamei ele e disse, cara, rapaz, que testemunho é esse que tu está dando? Porque ninguém quer trabalhar contigo. Então muda esse comportamento, não seja um crente chato. Eu não vou mandar você falar isso para o seu vizinho não, porque de repente ele é mesmo, né? Aí pode ficar chateado. Não vou falar isso, amém? A fé falada, terceiro ponto, a fé falada, para terminar. A fé falada materializa as realidades espirituais. Aleluia. Marcos 11, capítulo 12, diz assim, e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Aqui, queridos, bota o próximo. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia uma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse-lhe, nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. Gente, olha o que Jesus disse a uma árvore. Você já falou com alguma árvore? Já? Alguém já aqui, viu? Eu nunca falei não. Mas é um negócio louco, não é? Jesus falou com a árvore e disse, olha, nunca mais coma fruto de ti. Agora passa lá para o versículo 22. 20.
passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Próximo. E Pedro, lembrando-se, disse: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondeu e disse-lhes: tende fé em Deus. Algumas versões da Bíblia diz: tende fé do tipo de Deus. Qual é a fé do tipo de Deus, queridos? É a fé que crê e fala. Como foi que Deus criou o mundo? Falando. E aí continua, ele continua, diz: tende fé do tipo de Deus, porque em verdade, 23, porque em verdade vos digo que qualquer que disser, qualquer um, outra versão diz, qualquer pessoa, qualquer um. Alguém pode dizer: então quer dizer que um incrédulo também pode dizer que o que ele falar pode acontecer se ele acreditar. Aí a gente entra num paradoxo, porque o incrédulo, ele não vai ter a fé do tipo de Deus. Então, é para qualquer um que crê na palavra, que crê em Jesus, amém? Quem crê em Jesus aqui, querido? Então ela está falando com você. Qualquer um que disser a este monte: ergue-te e lança no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser, querido, tudo o que disser, se você crer sem duvidar, tudo o que você disser, será feito com você, querido. Rapaz, isso é tremendo demais. Eu não me canso de ler essa palavra, querido. Amém? Nós precisamos ter experiências com Deus com relação a isso, queridos. Amém? Se você é cristão, independente de tempo, aqui ele não está dizendo que você tem que ser pastor, tem que ser ministro, que tem que ser 10 anos de convertido, que tem ter feito rema, escola de ministro, tem que ter sido batizado. Não, querido. Ele disse: se você crê, qualquer um, se crê sem duvidar, e falar aquilo que você crê, vai ser assim com você, querido. Amém? Então tem circunstâncias em nossas vidas que a gente precisa mudar. Eu sei que eu preciso mudar algumas coisas na minha vida, e eu sei que você também tem coisas na sua vida que você precisa mudar agora mesmo. Então começa a falar certo, querido. Procura na palavra de Deus o que é que ela diz a respeito dessa situação que você está vivendo. Sem fé, queridos, é impossível agradar a Deus. E o que é fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Você tem certeza daquilo que você está declarando, daquilo que Deus disse ao seu respeito. Amém, queridos? Olha lá em Abacuque 3,17. Interessante isso aqui. Já vou terminar. Ele diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, isso é o profeta falando, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. Querido, volta lá. Isso aqui era uma época que as pessoas viviam da agricultura. Amém? E isso que o profeta está falando aqui seria um caos. O cara não vai ter gado, não vai ter fruto, não vai ter videira, não tem mantimento, não tem ovelha, não tem malhada, tudo foi arrebatado, o curral acabou-se. Meu amigo, o cara vive da agricultura. Agora é interessante isso, não é? Porque ele diz, o próximo, ele diz: ainda que haja tudo isso, todavia, porém, independente disso, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Agora fica aqui, fica comigo. O profeta aqui, ele não está falando isso aqui da boca dele, não. Sabe o que ele está declarando aqui? A palavra de Deus. Isso aqui está escrito lá no Salmo 18:1. Coloca lá, por favor. A gente vai voltar para Abacuque, tá? Salmo 18:1. Olha o que diz: eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. Próximo. O Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, e o meu alto refúgio. Vai lá para 2 Samuel, capítulo 22, 1. Gente, a mídia aqui é top, viu? É rápida.
E falou Davi ao Senhor as palavras deste canto no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos, das mãos de Saul. Próximo. Depois disse o Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador. Próximo. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio, o meu salvador, da violência me salvas. Volta lá em Abacuque. Aleluia. Abacuque 3. Próximo, 18. Todavia eu me alegrei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. 19. O Senhor Deus é a minha força. Está vendo, queridos? Que ele está declarando o que aqui? Porque você podia olhar para Abacuque, esse cara é louco. Quem é que vai se alegrar? Ficar feliz com uma situação dessa? Ninguém fica, queridos. Por isso que a Bíblia diz, a palavra, muitas versões da Bíblia diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí às vezes as pessoas acham que quando está passando por um problema, uma dificuldade tremenda, uma situação difícil, tem que se alegrar com aquilo. Eita Deus, eu perdi todo o meu dinheiro, ô glória, que coisa boa. Eita, eu estou enfermo, entrei numa enfermidade muito rara, uma enfermidade que ninguém tem, que maravilha, Senhor. Não, queridos. Não, no original a palavra diz, Deus coopera em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, em todas as coisas, ou seja, a coisa que está acontecendo ruim na sua vida, Deus vai transformar essa situação, para te beneficiar, querido. E o profeta Abacuque aqui, ele está declarando a palavra, ele não está falando coisas aleatórias não, por isso ele diz, eu me alegrarei, independente daquilo que está acontecendo na minha vida, não pode ter dinheiro, eu estou sem saúde, a situação está apertada, sabe, o meu filho está, eu estou brigando demais com minha esposa, eu preciso melhorar em muitas áreas da minha vida, mas o Senhor é o meu pastor, o Senhor é uma fortaleza. Declara a palavra, querido. O profeta aí, ele não está falando coisa aleatória não, ele está falando aquilo que está escrito na palavra, querido. Então é isso que vai mudar. Agora interessante, que na igreja, é muito bom e fácil a gente falar isso, queridos. Amém? Eu falando isso aqui para você, te ensinando sobre isso, sobre o que você falar, é muito fácil você se levantar aqui, quando o louvor chegar e a gente começar a declarar, o Senhor é meu pastor, glória a Deus, nada me faltará, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, nada temerei, o Senhor é meu escudo e fortaleza, o Senhor me faz deitar em pastos verdejantes, é maravilhoso, queridos, mas quando você sai daqui, querido, quando você chega em casa, aí o que é que você fala? O que é que você fala? Deixa eu dizer uma revelação para você. Você sabia que Deus escuta você em todo o tempo? Ele não só te escuta quando você está aqui no templo, na igreja não, querido. Ele te escuta em casa. Ele te escuta quando você conversa com sua esposa ou com seu esposo, com seus filhos ou com seus amigos. Você chega no elevador, aí o cara diz, rapaz, o negócio está sério, está ruim, não está? Aí você diz, tá. Aí saiu da igreja, o Senhor é meu pastor, isso vai mudar. Aí Deus te escutou aqui, querido, mas Ele te escutou também quando você falou no elevador. Amém, querido? Sabe o que Deus disse com o povo que murmurou lá na terra de Canaã, que não entraram? Ele disse, olha, do jeito que eles estão dizendo, o que eles falaram, vai acontecer com eles. Eles disseram, a gente vai morrer lá com esse povo lá, esses caras fortão, gigantão lá, tudo lá, a gente vai morrer. Aí Deus disse, pronto, vai ser exatamente do jeito que vocês estão dizendo. Amém? Aí você diz, rapaz, eu estou sentindo uma dor aqui, eu acho que eu vou morrer com ela, vai. Rapaz, está difícil de chegar esse dinheiro, tá, vai ficar pior. Rapaz, meu filho é difícil, vai ficar pior. Amém? Amém, queridos? Não é só o que você fala aqui na igreja, não. Amém? Lá em
João capítulo 20, aquela situação, eu não vou ler não, mas só para você entender, você sabe da história. Quando Tomé chegou lá com os discípulos, Jesus tinha morrido, ressuscitado, apareceu para os discípulos, Tomé não estava lá, e Tomé disse, olha, eu não creio não nesse negócio, só creio se eu ver. Foi assim ou não? Agora eu pergunto, Jesus estava lá, quando ele falou isso? Estava assim ou não? Estava não, querido, Jesus não estava lá não. Teve outra oportunidade, e aí Tomé estava lá com os 12, e Jesus chegou lá. E aí Jesus disse, Tomé, vem cá. Estou parafraseando, está na Bíblia assim não, viu gente? Vem cá. Aqui, toca aqui na minha mão. Aí eu acho que Tomé podia dizer assim, como é isso? Se fofoqueiro, foram dizer ao Senhor, foi. Eita, esse irmão fofoqueiro. Ninguém foi dizer a ele não, querido. Ele ouviu quando Tomé falou. Ele não estava lá não, mas ouviu. Sabe lá no livro de Números, o profeta Eliseu, quando estava lá, e o rei assírio queria invadir Israel e tomar Israel, e o rei da Síria, ele planejava atacar Israel, e aí Deus falava com Eliseu, e Eliseu desviava do ataque do rei sírio. Por várias vezes aconteceu isso, e o rei disse, rapaz, tem algum cabueta aqui no meu meio. Foi assim ou não? Tem um cabueta aqui. Cabueta, aí vamos lá, aí teve alguém que se levantou e disse, ei, não rei, tem um cara lá, que Deus diz a ele, Deus fala com ele. Agora eu te pergunto, o rei, quando chamava os seus oficiais, reunia em secreto, ele falava para quem? Ele estava falando para quem? Para os oficiais dele, não era? Mas Deus estava ouvindo, queridos. Amém? Sim ou não? Então, queridos, cuidado com o que você fala quando você está sozinho. Cuidado com o que você fala vou repetir, quando você está com seus amigos, quando a situação aperta, porque não é o que você fala, nem o que você faz na igreja não, querido, que vai mudar a sua situação não. O que vai mudar a sua situação é o que está dentro de você, é o que você deixou entrar no seu espírito. Vou repetir, porque a boca fala do que o coração está cheio, querido. E Deus ouve, querido. Deus ouve. E a fé, ela tem uma ação correspondente. Se Deus não verificar em você, saindo da sua boca, o que está dentro, Ele não vai se mover não, queridos. Digam amém. Me ajude. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém. A fé vem de dentro. E a fé é real, queridos. Mas Deus é poderoso, queridos, para transformar toda e qualquer situação, queridos. Deus é poderoso. E hoje, saia daqui com essa convicção de que se você crer com o coração e confessar com a sua boca, querido, não há nada impossível para você. A Bíblia diz que para Deus não há nada impossível, e muita gente se apega a isso, e é verdade mesmo, mas o próprio Jesus disse, se creres, se você crê, não há nada impossível para quem crê, querido. Se creres, verás a glória de Deus. Amém, queridos? Então fica com essa palavra, recebe essa palavra no teu coração, querido, e faz a diferença onde você chegar. Muda as circunstâncias perto de você. Se chegar alguém com alguma dificuldade, algum problema, falando errado, diz, ei, a palavra de Deus diz isso. Como foi que Jesus lutou contra Satanás, impediu Satanás na vida dele? Está escrito, está escrito, está escrito, Satanás, está escrito. Se levanta as circunstâncias na sua vida, você diz, ei, Satanás, está escrito. A Bíblia diz isso. Está escrito, está escrito, amém? Mude as circunstâncias da sua vida, através do que está dentro de você, pela fé na palavra, em nome de Jesus, amém? Você foi abençoado? Amém. Aleluia, pastor.